Vou apagar esse pedacinho também, mas eu vou deixar o enunciado do lema, né? G é conexo, C e somente C, existe um corte AB que é vazio. Tá? Então, o argumento agora vai ser o seguinte, né? Como a gente estava argumentando em cima do nosso algoritmo, onde que ele poderia falhar, né? Como que ele poderia me devolver algo que não é conexo? Bem, ele poderia, a princípio, passar por todas as arestas, pegar as arestas que ele acha que deve, não pegar as que ele acha que não deve, e no fim, vai que ele me devolve uma coisa desconexa. A princípio poderia acontecer. Vamos supor que isso aconteceu. Vamos, por absurdo, supor que isso aconteceu. Então, seja A aqui um conjunto de vértices e B um outro conjunto de vértices, sendo que T não tem nenhuma aresta aqui no meio. Tá? Eu não vou afirmar se T está todo conexo até ali ou não. Tá? Não estou entrando nesse mérito. Eu só vou supor. Tá, o meu desenho é só para dar uma ideia das possibilidades aqui. Tá? Mas a ideia é que, por absurdo, devolvi uma coisa desconexa. Tá? Então pega um componente de T. Aqui são só as arestas de T que eu estou desenhando, não são todas. Tá? Imagina que eu estou desenhando só as de T. Eu peguei aqui um componente de T, coloquei em A, o resto coloquei em B. Só um jeito de construir isso aí. O que acontece? A gente sabe que existem arestas do grafo que atravessam isso aí, porque a gente acabou de mostrar que esse G é conexo, e o nosso G é conexo, a hipótese da nossa entrada, eu devia ter falado isso inclusive, mas lá no começo, né? G é conexo, tá? É uma dos requisitos da minha entrada, é um grafo conexo. Então, se o meu grafo G é conexo, não existe corte vazio. Eu posso, então, invocando o lema do corte vazio, afirmar que, olha, tem arestas atravessando esse corte. Por absurdo, eu supus que eu devolvi uma coisa desconexa, mas que tem aresta atravessando esse corte? Tem. Além disso, o meu algoritmo não pula nenhuma aresta, ele vai olhar todas elas. Então, pegue a primeira, tá? Seja E aqui, a primeira aresta desse corte que o meu algoritmo considerou. Tá? O único motivo para ele jogar fora essa aresta é se cair nesse teste. Porque ele considerou aquela aresta e ele tem intenção de adicioná-la. Se ele não adicionou é porque ela não passou nesse teste, correto? Mas aí a gente lança a mão do corolário com o nome bonitinho da última aula, que é o corolário da aresta solitária. Tá? Eu não vou provar tudo de novo, mas lembra que a gente argumentou que se eu tiver um ciclo atravessando um corte, é o lema da travessia par. Se eu tiver um ciclo atravessando um corte, tem que ter um número par de arestas desse ciclo na fronteira. Porque eu tenho que ir e voltar. Eu posso ir e voltar múltiplas vezes, mas sempre um número par de vezes. Tá? E daí o corolário que a gente lançou mão foi: se eu tiver uma única aresta atravessando um corte, ela não pode pertencer a um ciclo. Porque um é ímpar. Né? Para pertencer a um ciclo, eu tenho que ter pelo menos duas arestas. Daí eu tenho a possibilidade, uma indo e outra voltando, pode ser um ciclo. Ok a ideia? Tá? Então, dizendo de uma forma bem intuitiva, uma única aresta não pode, atravessando um corte, não pode construir um ciclo. Porque eu teria que ser um caminho para ir, um caminho para voltar. Preciso de no mínimo duas. Tá? Isso quer dizer que no momento que eu considerei E, a aresta E, que atravessa esse corte, uma delas tem que atravessar, né, digamos, a aresta E, naquele momento, esse teste não poderia dar positivo, não poderia detectar um ciclo, certo? É impossível que na hora que eu considero a primeira aresta que atravessa um certo corte, ele gere um ciclo. Ok, gente? Simplesmente porque é a primeira aresta, não tem como formar um ciclo, tá? Se aquela é a primeira aresta. Nem na segunda também. Na segunda é possível. Porque imagina que eu pego uma indo, pego outra voltando, já daria. Mas a primeira com certeza não. Tá? Então, o que acontece? Recapitulando o argumento que a gente está fazendo aqui. Eu estou supondo por absurdo que eu devolvi uma coisa desconexa. Daí eu construí aqui, eu peguei A. É uma coisa desconexa? Pega um dos componentes, chama de A, o resto chama de B. Construí um corte vazio. Né? Um corte vazio no que eu devolvi, deixando muito claro. Pelo lema do corte vazio, como o meu grafo original era conexo,
tem que ter arestas do grafo original atravessando aqui. Então já concluímos que não pode ser o caso de que não existiam arestas, tinham que existir. Sendo esse o caso, o único jeito do meu algoritmo não conectar essa galera é se ele considerou aquela aresta, mas não passou nesse teste. Daí a aresta não foi adicionada. Porque se passar nesse teste, ela é adicionada, não aconteceria isso. Eu teria conectado esse pessoal. Tá? A única possibilidade é que ele descartou. Mas como uma única aresta atravessando um corte nunca pode fazer parte de um ciclo, não é possível que esse teste aqui tenha excluído essa aresta. Tá? Então temos um absurdo, isso nunca aconteceria. Se tem aresta atravessando um corte, pelo menos uma aresta daquele corte vai ser pega. O algoritmo nunca descartaria. A segunda talvez, a primeira nunca. Beleza? Então o nosso algoritmo garante que devolve uma coisa conexa no final, porque ele não para, né, basicamente porque ele não para antes de considerar todas as arestas e ele pega pelo menos uma aresta de cada corte. Tá? Então não tem corte vazio. Como a gente sabe, se não tem corte vazio, G é conexo. Né? Então o lema vale nos dois sentidos, não sei somente C. Tá? Basicamente isso que a gente provou agora. A gente provou, meu algoritmo não devolve um T que tem corte vazio. Portanto, T é conexo. Beleza? Tá bom, então estamos chegando lá, porque olha, a gente já argumentou que não tem ciclo, porque explicitamente eu nunca aceito a aresta que introduz ciclo. É conexo, porque não tem corte vazio. E gera todo mundo, tá? Porque, de novo, não tem corte vazio, né? O grafo original é conexo, então qualquer partição ali dos vértices de um lado e do outro, eu vou alcançar todo mundo. Tá? Só falta falar que a aresta é de custo mínimo. Veja que, diferente do algoritmo de Prim, essa última parte no algoritmo de Prim era bem tranquilo, porque explicitamente o algoritmo de Prim ele olhava para a fronteira e pegava a aresta de menor custo, então era sempre muito explícito. Aqui não é tão óbvio, a cada passo que eu estou pegando a aresta de menor custo de um corte. Porque é basicamente isso que eu tenho que provar para mostrar que é de custo mínimo. A propriedade do corte me diz que a aresta de custo mínimo, de menor custo, né, que atravessa um corte, sempre está na árvore geradora mínima. Então tudo que eu preciso fazer para mostrar essa última parte, para fechar o algoritmo aqui, é mostrar que sempre que eu escolho uma aresta, existe um corte do qual ela é de custo mínimo. Ok? Só isso que está faltando. Então vamos provar isso. Eu vou fazer um desenho muito parecido com esse, mas eu vou apagar só para construir o desenho com vocês. Então, o que a gente vai fazer? Bem, eu quero mostrar que todas as arestas que meu algoritmo pega, todas elas, estão na árvore geradora mínima. Então tem que ser uma aresta genérica, tá? Então, seja E uma aresta escolhida, tá? É uma aresta que não só eu cheguei nessa vez, como passou nesse teste. Estou falando das arestas que chegam nessa linha, das arestas que são atribuídas. Seja E uma aresta escolhida e T as arestas selecionadas até o momento, tá? Então, muito importante aqui para a argumentação. Eu não estou falando do T que é devolvido no final, nesse momento. Como eu quero mostrar que cada aresta é a aresta de menor custo que atravessa um corte, para satisfazer a propriedade do corte, eu estou pegando a iteração em que é escolhido. Naquela iteração, T já tinha algumas arestas, se for a primeira não tinha nenhuma, se for no meio do caminho tem algumas. Ele não necessariamente está conexo, ele pode estar todo espalhado por aí, né? Tem um monte de componentes espalhados, mas tem umas arestas lá, tá? Então, E é uma aresta escolhida e T são as arestas selecionadas até o momento. Vamos dizer que E é igual a UV. Por que é importante isso para mim? Porque na minha argumentação, lembra, eu quero construir um corte para mostrar que E é a aresta de menor custo que atravessa esse corte. Como que eu vou construir o corte? Pega o vértice U e faz uma busca em T a partir de U. Então pega um dos extremos, podia pegar o V, tá? Tanto faz, mas vamos dizer o U, pega um dos extremos da aresta E e faz uma busca. A figurinha ajuda muito nessa hora, ó. O que eu estou dizendo? Existe essa aresta E aqui, que eu vou colocar com outra cor, inclusive, tá? Que liga os vértices U e V. Eu estou analisando a iteração em que essa aresta é escolhida. E eu vou fazer uma busca a partir de U para ver todo mundo que já está conectado em T. Tá? Então já tem uma galera aqui, só para ficar genérico,
Imagina que tem essa galera aqui. Todos os vértices que eu alcançar, eu vou colocar no subconjunto A. Todo o resto no subconjunto B. Vocês vão ver que esse tipo de argumento é recorrente quando eu quero construir um corte, né? Então, todo mundo que eu alcancei com a minha busca a partir de U está em A. Todo o resto vai estar em B. Daí pode ter uma galera que está conectada, pode ter vértice isolado, porque lembra que o T só gera uma coisa conexa na última iteração, né? Então, no meio do caminho, pode estar uma situação bem bagunçada. Mas, com certeza, aqui eu tenho um negócio conectado. E o que mais? Com certeza, eu tenho um corte vazio aqui, porque, de novo, pela minha construção, né? Eu peguei U e busquei todo mundo que eu alcançava. Tá? Por que eu sei que eu não alcanço V? Por que não pode ser o caso de eu alcançar V? Se eu alcançasse V, a introdução da aresta E geraria o quê? Imagina que eu tivesse uma outra aresta que alcançava V aqui, por exemplo. Daí mais o E geraria um ciclo, né? Só que note, eu estou por hipótese supondo que E foi adicionada, então ela passou nesse teste. Então não pode ser esse o caso. Até esse momento, até antes de eu considerar a aresta E, U e V estavam em componentes separados. Então tá legal. Temos essa situação aqui. E não atravessa, agora, sempre lembrar do nosso objetivo. Eu construí um corte AB aqui, e eu quero chegar à conclusão de que E é a aresta de menor custo que atravessa esse corte. Nesse momento eu vou chegar no meu critério guloso. Olha só, eu ordenei as arestas de modo crescente de custo. Então eu já posso dizer para vocês que, se existem, vou colocar com outra cor, se existem outras arestas que atravessam esse corte, elas podem cair em duas categorias. Ou elas são arestas de maior custo, que virão a ser consideradas no futuro, mas não estão sendo consideradas agora. É o que eu coloquei aqui em verde. Tá? Essas não são um problema para mim, né? Porque elas, por definição, pela ordem que eu percorro as arestas, têm custo maior, então elas não são um problema. Mas pode ter acontecido uma outra coisa. Aqui que a gente tem que ser cuidadoso, tá? Deixa, inclusive, eu chamar bem atenção para esse ponto. É muito fácil, para mim mesmo, quando eu estava fazendo essa prova, eu quase achei que já tinha terminado a prova nesse momento. Porque eu falo, olha, E é a única aresta que está atravessando esse corte. É fácil falar isso rápido, você se convence, né? E é a única aresta que está atravessando esse corte. Pela ordem que eu estou pegando aqui, ela é a aresta de menor custo, porque eu vou dar de menor custo para maior. Então, ela é uma aresta de custo mínimo que atravessa o corte AB. Pela propriedade do corte, ela merece estar na árvore geradora mínima. Provado. Falando rápido, convence? Só que tem que tomar um cuidado. É verdade que E tem custo menor do que todas as arestas que virão depois dela. Então, outras arestas de G que eu coloquei aqui em verde, que vem depois dela, realmente não são páreo para ela. Ela tem custo menor. Mas, a princípio, e eu tenho que excluir essa possibilidade, a princípio poderia existir uma ou mais arestas F que foram consideradas antes do que ela, mas que não foram adicionadas. Isso faria com que, porque veja, E é a primeira aresta que atravessa esse corte que eu estou adicionando. Eu não convenci, eu não provei ainda que ela é a primeira que foi analisada. Pode ter vindo na ordenzinha das arestas uma aresta de custo mais baixo que foi analisada e foi descartada. Tá? Então a gente tem que analisar essa possibilidade. Felizmente para a gente, eu vou invocar o mesmo lema, o leminha o corolário da aresta solitária. Tá? A primeira aresta que atravessa um corte não pode fazer parte de um ciclo e, portanto, nunca seria rejeitada, porque eu só rejeito a aresta se ela induzir um ciclo, se ela criar um ciclo. Então, F não pode existir, isso aqui não pode acontecer, uma aresta de menor custo, né, que atravessa esse corte não pode ser o caso, porque o meu algoritmo jamais rejeitaria essa aresta. Tá? Então eu tenho que analisar isso com cuidado, mas o fato é que dá para concluir que não pode existir uma aresta de menor custo do que E, que foi considerada antes do que ela e foi descartada. Tá? Porque eu tenho aqui, por construção, todas as arestas de T estão aqui, não tem nenhuma outra aresta de T que atravessa esse corte. As verdes são arestas vindouras, a E está sendo considerada agora. A F seria um absurdo, porque seria uma aresta solitária, uma aresta que, portanto, não gera ciclo,
e que estaria sendo, sumiu a palavra, e que portanto não geraria ciclo e que por algum motivo foi descartada. Meu algoritmo não faz isso. Lembra que eu estou sempre provando em cima do meu algoritmo. Meu algoritmo não descarta a aresta que não gera ciclo, portanto não descarta a aresta solitária. Ok? Então, eu posso afirmar, dada essa argumentação, que E não é só a primeira aresta do corte que é adicionada. Ela é, de fato, a primeira aresta desse corte AB que é considerada pelo algoritmo. E como eu considero em ordem crescente de custo, ela é a de menor custo. Tá? Então, dá para afirmar, E é a aresta de menor custo que atravessa o corte, pela propriedade do corte, ela está na árvore geradora mínima. Ok? Então, isso conclui a prova. Note que tudo isso foi genérico, né? A aresta E, eu peguei uma aresta qualquer. A partir do extremo dela, do extremo U, que toda aresta tem os extremos, eu construí o componente A e fiz toda essa argumentação. Isso quer dizer que em toda a iteração do meu algoritmo está valendo isso. Em toda a iteração, eu estou escolhendo a aresta mais barata que atravessa um corte. Tá? Então, meu algoritmo está sempre fazendo uma escolha segura que leva à árvore geradora mínima. Beleza? Ok, vamos só finalizar. O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês, sem mostrar a caixa preta, sem contar o que está dentro do Union Find. Eu só vou falar, olha, o Union Find tem essas propriedades, que a gente vai explorar na próxima aula, mas supondo que ele faz o que promete, a gente consegue uma implementação mais eficiente. Tá?